Salmo de hoje é o número de Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Ser a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, pusestes os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai. Por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o próprio dos meus vizinhos, e em horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se concluíam contra mim e tentam tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livraste-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura, emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o juízo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu o esconderás no decreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, te ouvistes a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Glória a Deus, né? Esse salmo de número 31, porque Davi abordou a questão da adoração aos ídolos. Ele quis contrastar sua devoção total a Deus com culto profano oferecido por muitos israelitas. As cerimônias religiosas pagãs nunca foram completamente banidas de Israel e de Judá. Apesar dos esforços de Davi e de outros poucos reis, obviamente, uma pessoa que se havia apegado aos ídolos não poderia entregar seu espírito nas mãos de Deus. Se colocarmos os ídolos de nossos dias, a riqueza, os bens materiais, o sucesso, a fama, etc., em primeiro lugar em nossa vida, não podemos esperar que o Espírito de Deus nos dirija. Deus é a maior autoridade e exige a nossa completa submissão. Ao nomear seus sentimentos, Davi escreve sobre a impotência e a falta de esperança que todos sentimos quando somos odiados ou rejeitados. Porém, é mais fácil aceitar a diversidade quando temos um verdadeiro relacionamento com o soberano Deus. Embora pareça que nossos inimigos têm alguma vantagem sobre nós, eles são os impotentes e os desesperançados, porque os que conhecem a Deus, no final, serão vitoriosos. Podemos ter coragem hoje, porque Deus nos guardará. Ao dizer os meus tempos estão nas tuas mãos. Davi expressou sua convocação de que todas as circunstâncias da vida estão sob o controle de Deus. Saber que Ele nos ama e se importa conosco. Capacita-nos a manter a firmeza de nossa fé, a despeito das circunstâncias que nos rodeiam. Este conhecimento também nos impede de pecar, de modo nécio procurando resolver os problemas com as nossas próprias mãos e de ressentirmos-nos por causa do cronograma de Deus. Então, nós não devemos se apegar
ao dinheiro, à fama. Não. Davi ele poderia se apegar na riqueza dele, ele poderia se apegar na autoridade que Deus deu para ele, o poder que Deus deu para ele, os homens, né, os cavalos, cavaleiros, os carros que Deus deu para ele, mas não. Davi, ele entregou completamente o seu corpo, a sua alma, os planos, os teus sonhos, a sua vida material, espiritual, o seu financeiro, o seu poder, a sua autoridade, ele entregou tudo aonde? Foi nas mãos de Deus. Ele não entregou aquela confiança aos cavalos e nem aos cavaleiros, não. Ele entregou completamente para Deus. Ele foi totalmente dependente de Deus. E aquele povo de israelita, aquele povo de Judá, adorava ídolos, né? Como os balãos, os balaíns, né? Tanto Jezabel, tanto ali que estava adorando aquele povo. Mas era um povo sofrido, era um povo oprimido. O povo sabendo que, mesmo eles adorando os outros deuses, mas aqueles deuses não podiam fazer nada por eles. O único Deus que é mais forte, que é mais poderoso, é o nosso Deus de Israel. Porque em meio às guerras, em meio às tempestades, Deus está conosco. Em meio aos ventos, Deus está conosco. Ele está cuidando, Ele está livrando. Ele está operando, Ele está fazendo, Ele está abrindo o mar vermelho para você passar e para você cantar o hino da vitória. Por isso que nós não devemos desanimar, nós não devemos parar, nós não devemos olhar para as circunstâncias que estão acontecendo dentro do teu ministério, dentro da tua casa, em grupos, na tua empresa. Não olhe para as tuas dificuldades. Olha aquele que tem o poder de resolver os nossos problemas. Quem é? É o nosso Deus de Israel, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que esse não tem erro, esse Deus não falha. Pode até tardar, mas ele não falha. Porque quando ele entra na causa, ele resolve. Mas os outros deuses não, tem um prazo, tem um tempo. Mas o nosso Deus, ele é ilimitado. O nosso Deus, ele não tem limite. O nosso Deus, ele vai além daquilo que você não pode. Ele toca onde que você não pode ir. Ele toca, ele sara, ele liberta onde que você não consegue libertar. Mas entrega tudo. Entrega a tua casa, entrega teus planos, teus sonhos, teus projetos, tua empresa. Entrega os teus negócios. Entrega tudo nas mãos de Deus. Porque Deus, ele vai fazer o melhor por você. Não faça a tua justiça com tuas próprias mãos. Mas deixa Deus fazer, deixa Deus sonhar em você, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Porque Ageu capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que a glória desta última casa será maior do que da primeira. Vai ser maior. E você vai cantar o hino da vitória. Entregue a tua saúde nas mãos do Pai. Ele faz a cirurgia, ele entra, ele faz, ele opera aquilo que você não consegue, mas o nosso Deus, ele faz. Aquilo que os médicos falaram que não tem mais jeito, mas Deus fala, tem jeito sim. Porque quando Deus, ele te chama, quando Deus te capacita, e quando tem a obra, tem um chamado, Deus, ele vai realizar o impossível milagre sim na tua vida, porque ele é Deus. E a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. E a vitória é nossa, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.